A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? O Senhor Jesus, uma vez, ele repreendeu um líder, né, um líder da seita dos fariseus, dizendo para ele que ele errou em não conhecer as Escrituras. Errais em não conhecer, não saber interpretar as Escrituras. E isso causa muito dano, tá? Muita gente não entende. Tem um texto que as pessoas se equivocam muito, que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, que é quando o Senhor Jesus diz: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. E muita gente pega esse texto pensando que isso é um poder sobrenatural, um poder de luz, como se fosse um raio, uma luz invisível, não sei, e pensa que pode fazer algumas coisas que não deve, né? No caso desse texto, muitos acidentes já aconteceram ao longo da história de pessoas que pegam serpentes venenosas. Até nos Estados Unidos tinham igrejas que faziam cultos com serpentes venenosas por causa desse texto. E pegavam as serpentes e muitos pastores ali foram picados e morreram por causa de uma má interpretação bíblica, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o Senhor Jesus está falando uma coisa e quer dizer outra. O Senhor Jesus sempre usou isso para despistar os curiosos demais, né? Por exemplo, uma vez o Senhor Jesus falou assim: vocês vão derrubar esse templo e em 3 dias eu levanto. As pessoas ficaram injuriadas, porque o Senhor tocou no que os judeus mais amavam, que era o templo reconstruído por Herodes. Mas o Senhor Jesus estava falando do seu corpo, que iria ressuscitar ao 3º dia. Então eu quero falar aqui como você pode vencer, pisar serpentes e escorpiões. Que poder é esse que o Senhor Jesus te deu para pisar serpentes e escorpiões? A primeira coisa, você deve identificar o que é ou o que são essas serpentes e esses escorpiões, tá? Então você vai ter que usar o quê? A palavra de Deus para interpretar a própria Bíblia. Serpentes, o que é que lembra serpentes na Bíblia? Serpentes lembra, eu quero falar de 2 esferas aqui. Serpente lembra uma época de desobediência do povo de Deus no deserto, onde veio serpentes venenosas e começaram a picar as pessoas e as pessoas morriam, né? O Senhor Jesus está dizendo: eu dou poder para vocês vencer os desertos da vida, as lutas. E serpentes também tem conotação de pessoas religiosas, mas a religião cega. Você vai ver isso quando João Batista vai chamar os fariseus de raça de víboras. O que é víbora? A víbora é serpente. Então, quando o Senhor Jesus diz: eu vos dou poder para pisar serpentes, não é que eu vou pegar uma serpente de verdade e pisar nela, mas esse poder religioso, da religião que mata, da religião que fere, da religião que aponta, a religião que exclui, põe para fora da igreja. O Senhor Jesus está dizendo assim: eu vou dar poder para vocês se sobressair a isso. Essas pessoas que são cegas, né, guias cegos, não vão ter poder para destruir vocês. Tá, pastor, e escorpiões? O que significa escorpiões? Escorpiões você vai ver quando o filho de Salomão vai perguntar para o povo. Salomão morre, o filho dele, Roboão, assume o trono. E o povo vai consultar Roboão e vai perguntar: e aí, o teu pai atacou a gente com muitos impostos e tudo, e o que a gente faz? E você vai tratar a gente como? Isso já era um trabalhar de Deus para dividir a tribo, né? E Roboão vai consultar os idosos. Os idosos dizem a Roboão: olha, trata o povo bem, com brandura, porque se tu tratar esse povo bem, o povo vai te obedecer. Aí Roboão achou pouco o conselho dos idosos e foi buscar conselhos dos mais novos, dos coleguinhas dele. Os coleguinhas dele falaram: não, bota para quebrar nessa galera. Aí Roboão vai dizer assim: olha, meu pai castigou vocês com açoite
eu vou castigar vocês com escorpiões. Então, escorpiões na cultura judaica, ela simboliza um tiranismo, simboliza uma época perversa, uma época onde há opressão, onde há gente ruim no comando, onde há escassez, onde há falta de tudo. E o Senhor está dizendo assim, olha, eu vos dou poder sobre essas coisas também. Então, o que é esse poder? Esse poder não é uma coisa sobrenatural, um raio que você aponta a mão e ele cai. Esse poder, irmãos, é uma graça de Deus para você suportar as coisas ruins que a vida te dá. É nada mais, nada menos que isso. Esse poder que o Senhor Jesus está dizendo assim, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, o Senhor Jesus está dizendo, eu te dou graça para você enfrentar o seu marido que não é crente e que fica falando besteira. Eu te dou graça para você enfrentar uma filha de hospital que atravessa. Eu te dou graça para você enfrentar as lutas da vida, os desafios, o cansaço, a fadiga. Eu te dou graça para você se animar no meio da tristeza. Você já percebeu que quando você vai num culto, triste, abatido a ponto de desistir, Deus usa uma palavra para falar com você? Já aconteceu isso com você? Com certeza já aconteceu. De você ir na igreja e não estiver suportando. Aí naquele momento, parece que é um socorro bem presente. Deus vai lá e fala com você. E você foi para a igreja de um jeito, querendo desistir de tudo, e volta o quê? Oxe, vou desistir nada, eu vou aguentar. Não vou sair da presença do Senhor, não. Eu vou orar, eu vou buscar mais. O que é isso, senão graça de Deus? É isso que o Senhor está dizendo. No meio das lutas, no meio das aflições, eu vou te dar graça. E esse é o poder para enfrentar serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões também pode representar gente ruim, pessoas maliciosas, pessoas assassinas de fé, pessoas ruins, sanguinárias, pessoas com espíritos demoníacos. O Senhor está dizendo, você vai suportar e você vai se sair. Você lembra do apóstolo Paulo? Ele foi fazer uma oração ao Senhor, dizer, Senhor, tem um espinho na carne, é um demônio, um cara que vive me dando bofete todo dia. Aí o Senhor, ele falou que orou 2, 3 vezes, e o Senhor falou o que para ele? A minha graça te basta. Ou seja, Deus dá sim poder para você suportar, enfrentar e vencer os desafios da vida. Quais são os desafios que tem na sua vida? É um marido que não é crente? É uma esposa que não lhe segue? É um patrão, um mau amigo? É uma traição? É um líder religioso cego que não entende nada? Quais são os seus desafios? É um filho que está nas drogas? É um filho que não te respeita, que não te obedece? Quais são os seus desafios? O Senhor te dá poder para vencer isso. O Senhor dá poder. Você sabe que Ele dá. Até aqui você não aguentou? Não é agora que Deus vai deixar você morrer. Então, no meio das lutas, saiba que você tem esse poder. Não, eu tenho poder. A pessoa está te xingando, falando, não, mas você... Jesus, me dá graça. Senhor, tem de misericórdia de mim. Senhor, me cobre com o teu sangue. Aí o Espírito Santo vem e domina o seu ânimo. E você que ia explodir, ia mandar todo mundo se danar, você suporta mais um pouco. Eu me lembro de uma vez que eu estava com os moradores de rua e veio um morador no meio de uma briga que teve lá. Ele veio para cima de mim, irmãos. Veio para cima de mim. E encostou o rosto dele bem perto do meu rosto e começou a me xingar, me falar de tudo quanto era nome, me chamar para pancada. E eu calado fiquei assim observando. E ele falando, e aquela roda de gente olhando para mim, a assistente social, todo mundo olhando. E aí, quando ele terminou de falar, eu falei bem assim, calma amigo, você está nervoso. Aí ele saiu. Aí quando ele saiu, encostou uma assistente social em mim, essa era espírita, né? Ela me chamava de Daniel, porque o meu nome é Júlio Daniel Carmo. Ela falou, Daniel, quando eu nascer de novo eu quero ter essa paz que tu tem. O que é isso? É graça de Deus, que Deus dá para você suportar. Era muito... Outra pessoa teria já capotado, ele não sou, eu sou segurança, estou ali com minha equipe de segurança, eu era o líder. Poderia ter capotado ele no soco, ter imobilizado ele, colocado ele num 9-0 e ele vai resolver para lá. Mas não, essa
pacificação, essa paz que excede o entendimento, essa tranquilidade que o mundo não tem. A paz que o mundo não tem, eu vos dou. Esse é o poder para você vencer serpentes e escorpiões. A vida está cheia de serpentes e escorpiões. É luta no trabalho, é luta no emprego, é luta no casamento, é luta na igreja, é luta em todo canto. Como é que você vai vencer isso? É com esse poder que o Espírito Santo te dá. Poder para enfrentar a vida. A vida não vai mudar, mas você vai ter graça. E você vai passando os obstáculos, É só você imaginar, poder para pisar serpentes e escorpiões. Você já viu algum crente pisando serpente e escorpião? Então isso é uma metáfora, tá? Uma metáfora para as coisas difíceis da vida e Deus vai te dar graça para você suportar. Você tem esse poder. Entenda isso. Fale para você mesmo, eu tenho poder para pisar serpentes e escorpiões. Gente ruim, situações difíceis, situações que todo mundo abandona o barco, eu tenho esse poder. Jesus está comigo. Você tem o sono de Pedro. Lembra de Pedro? Pedro vai morrer no outro dia e está com 2 guardas do lado. O anjo vai tirar ele está dormindo, roncando. Quem que consegue dormir sabendo que vai morrer no outro dia? Só quem tem poder para pisar serpentes e escorpiões. Essa é uma reflexão. Se você gostou, se inscreve, deixa um like, compartilha, que Deus abençoe tua vida. Valeu!